Atos capítulo 3, do verso 1 ao verso 10. Eu pedi de propósito que não fosse projetado para que os irmãos abrissem ou acessassem as suas Bíblias e fizessem um acompanhamento nela. Amém? A palavra do Senhor nos diz o seguinte: E Pedro e João subiram juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. O qual, vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhes desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olhe para nós. E ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, levantou-o, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou entre os com eles estavam no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola, à porta formosa do templo. E ficavam cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Amém? Vamos orar? Querido Deus e Pai, queremos pedir que a Tua mensagem, a Tua palavra fale ao nosso coração, esse texto rico que o Senhor nos traz na Tua palavra, que o Teu Espírito Santo esteja a conduzir aquilo que o Senhor quer falar conosco, a nos trazer paz, que a nossa mente esteja cativa nesse momento à Tua palavra, que o nosso coração esteja voltado ao Senhor e aberto para receber aquilo que o Senhor tem para nos dar. Assim nós queremos orar e que isso aconteça em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então, quem tinha ido ao templo? Pedro e João. Pedro e João subiram no templo para ajudar um paralítico que estava, que já era de costume ele ficar à porta do templo. Foi isso que Pedro e João subiram para fazer no templo? Não, eles subiram para orar. Como já era de costume, na hora nona, às 3 horas da tarde, se reuniam nas sinagogas para fazerem as orações habituais dos judeus. E, como era de costume, eles iam orar para Deus. Só que, nesse meio caminho, à porta do templo, eles encontraram um coxo de nascença, que sempre era colocado à porta desse templo para pedir esmola. E ele, o coxo, primeiro avistando os discípulos, já veio na cabeça: aqui eu vou ganhar algumas moedinhas, né? Porque geralmente era assim que funcionava. Inclusive, hoje ainda dentro do judaísmo, se tem o grande costume, uma tradição mesmo, de fazer doações, não é? Nesse sentido, para as pessoas que precisam. Isso deve ser feito. Então, quando ele avistou os discípulos, ele já esperava receber algo, quando pediu a eles esmola. Só que Pedro e João responderam com uma frase que é muito conhecida dentro do cristianismo, que é: não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, isso te entregamos. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. A grande questão é que eles não tinham ido ao templo para fazer isso. Eles tinham ido ao templo para orar. Não era o planejado dos dois se encontrar com esse coxo de nascença. Mas, ao mesmo tempo, isso não os impediu de olhar para ele. Quando ele comentou, quando ele chamou, quando ele pediu a atenção aos discípulos, os discípulos o deram. Isso já nos faz pensar algumas coisas em relação ao nosso dia a dia. Quantas coisas nós planejamos fazer e queremos seguir à risca e muitas vezes não damos atenção a tudo que está acontecendo à nossa volta. Talvez, se Pedro e João
fossem mais religiosos, eles disseram que eles poderiam responder assim: não temos tempo para isso, afinal nós viemos aqui ao templo para orar. Essa é a nossa, nós viemos aqui para fazer isso. Isso me faz pensar um pouco como é a vida do cristão. Até algumas estratégias nossas evangelísticas pode ser que ficam um pouco em causa com algumas questões assim. Apesar dos discípulos também serem enviados para fazer a pregar o evangelho de uma forma mais direta, eles não perdiam as oportunidades que apareciam no seu dia a dia. Às vezes não adianta nós querermos fazer grandes jornadas evangelísticas, anunciando o evangelho em praça pública, se no nosso dia a dia, às vezes nas coisas que nós não planejamos, nós perdemos a oportunidade de falar e de entregar o nome de Jesus. Isso me faz pensar nesse texto. Outra coisa que foi necessário para que ali acontecesse esse relato que nós acabamos de ler, foi que Pedro e João olharam nos olhos daquele que estava pedindo. Pode acontecer que no nosso dia a dia, às vezes as pessoas nos peçam algo, alguma caridade, alguma doação, e nós venhamos a fazê-los, mas sem nem olhar nos olhos do indivíduo. Às vezes só por mais um descargo de consciência, para mostrar que até nós podemos ser superiores, porque nós estamos a ajudar quem precisa, como provavelmente aconteceu muitas vezes na vida desse coxo. As pessoas lhe entregavam as moedas, mas nem olhavam. Talvez isso nos possa fazer pensar, nossa vida como discípulos. Será que nós passaríamos por esse coxo e apenas entregaríamos-lhe as moedas? Ou será que nós olharíamos nos seus olhos, como foi o caso dos discípulos? E não só isso, eles não só olharam na vida daquele coxo, daquele pobre que estava lá precisando de ajuda, como pediu: olhe para nós. A minha atenção é sua, a sua atenção fica em mim. A ponto desse pobre esperar receber algo de volta. Talvez no nosso dia a dia nós estejamos a fazer boas ações, mas esquecendo do indivíduo, da pessoa que está a receber. Isso é preocupante. O nosso papel de igreja, o nosso papel como discípulo é fazer o bem olhando a quem? Não no sentido de por mérito ou merecimento, mas olhando para o indivíduo, demonstrando que a nossa atenção é dele. Não simplesmente fazendo algo para descargo de consciência. Outro ponto que nós podemos pensar é essa famosa frase que Pedro e João falaram: eu não tenho ouro e não tenho prata. Gostaria de ler com os irmãos só um relato da igreja antiga, que se refere a Tomás de Aquino, antes da reforma, que aconteceu que Tomás de Aquino tinha ido visitar o Papa Inocêncio IV, e o Papa Inocêncio IV, depois de mostrar toda a riqueza da igreja a Tomás de Aquino, a mostrar os seus bens, tudo aquilo que a igreja passou a possuir ao longo dos anos, o Papa então fala a Tomás de Aquino: olha só, agora nós não podemos mais dizer essa frase, não temos ouro e não temos prata. Não podemos, não precisamos mais dizer essa frase. E então Tomás de Aquino responde ao homem: é verdade, não podemos mais dizer isso, mas também não podemos dizer que temos o nome de Jesus. É forte. A questão da riqueza da igreja não está nas suas contas bancárias, não está naquilo que ela demonstra. A nossa riqueza como discípulos não está naquilo que nós ostentamos no sentido de bens materiais. Isso vai totalmente contra muitas mensagens sendo pregadas como cristãs aí afora em muitas igrejas, onde o cristianismo está ligado a uma ostentação, a
a você ficar melhor financeiramente. Não é isso que é o cristianismo, porque nós vemos na vida desses dois discípulos eles falarem exatamente isso: não temos ouro e não temos prata, mas aquilo que nós temos, isso te entregamos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Talvez hoje, no nosso evangelho mais moldado, aquilo que as pessoas gostam de escutar, aquela mensagem que não vai fazer as pessoas irem embora da igreja, muitas vezes tem acontecido uma inversão de valores. Nitidamente, se eu entrasse aqui na igreja, eu até pensei em fazer isso, mas ficaria um pouco estranho. Com a camiseta virada, os irmãos logo reparariam. Logo reparariam. Mas se isso acontece com a inversão de uma camiseta, por que nós não conseguimos identificar umas coisas tão claras de inversões de valores no nosso dia a dia, no evangelho que é pregado pela igreja? Em muitos lugares. Pode às vezes até ser que isso, o nosso coração deseje que esse evangelho venha a ser verdade, mas não é. A questão não é o que eu possuo, mas a questão é de quem eu possuo, que é o nome de Jesus. Mas os discípulos não se contentaram em somente dizer em nome de Jesus, levanta e anda. Ou foi aí? Parou aí? Não. Sabe o que eles fizeram? Eles pegaram o pobre, o coxo, pela mão e o ajudaram a se pôr em pé. Uma fé que toca, uma fé que move, uma fé que diz assim: deixa eu te ajudar. Eu já te entreguei o que eu tenho de mais precioso. Agora nós temos isso. Deixa eu te ajudar. Você é um como eu. Não interessa se ele era coxo, se ele era pobre, quem era. Mas agora eu vou te ajudar. E os discípulos o ajudaram a levantar. Claro, isso com o Covid não seria possível? Não, mas aí também me vem outra preocupação. Até onde será que nós estamos usando essa história de cuidado com o próximo? Realmente na intenção de cuidar o próximo? Ou deixar de fazer aquilo que nós devemos fazer? Eu entendo, e eu não estou indo contra normas, não é nesse sentido que eu estou a falar para os irmãos. Mas às vezes no nosso coração nós podemos usar algumas desculpas para não chegar àqueles que precisam. E o Covid pode acabar sendo uma bela de uma desculpa para nós como discípulos não fazermos aquilo que é o papel da igreja. O papel nosso como discípulo. Então, depois que acontece isso, o grande milagre, o paralítico para em pé, mas era um milagre, porque ele era assim desde nascença. Ele para em pé, ele não se contém e começa a pular, correr, entra no templo, começa a louvar a Deus, cantar músicas, não sei se eram músicas de louvores, mas enfim, ele começa a louvar a Deus, glorificar o nome do Senhor por aquilo que tinha acontecido na sua vida. Nós vemos a felicidade e a gratidão no coração desse homem que é entregue para Deus. Esse homem sabe a quem entregar a sua gratidão. Ele entrega a quem? A Deus. Justamente por uma postura diferente que os discípulos tiveram com ele. Os discípulos podiam ter puxado a glória para eles? Poderiam tentar, né? Dizer assim: não, agradeça a nós. E vai contra também o que acontece, as igrejas dos milagres que têm pregado dessa forma, onde quem faz o milagre não é Deus, mas sim o pastor, o obreiro. E ali nós não vemos esse paralítico agradecendo aos discípulos. Para quem que ele agradece? A Deus. Ele louva a Deus. E ali nós vemos exatamente o papel de ser sal na terra, de ser luz no mundo. Porque o sal,
a gente não elogia o sal na comida. Alguém elogia o sal na comida? Nossa, que sal gostoso que está na comida hoje. Não, porque o sal ele realça o sabor daquilo que precisa ser realçado. Não é ele que fica em glória, mas ele realça o sabor para aquilo que precisa ser experimentado. A luz, não se elogia a luz. Num ambiente que tem obras de arte, a gente não diz, nossa, que luz bonita que está sendo projetada sobre essa pintura. A luz simplesmente mostra aquilo que deve ser observado, que vale a pena ver. Esse é o papel da luz. E foi exatamente isso que nós vimos na vida dos discípulos, quando aquele paralítico, aquele homem, que a Bíblia mesmo fala como sendo pobre, ele levanta e glorifica a Deus. E entrega ali o seu louvor, o seu coração, a sua adoração a Deus. Outro ponto interessante é que todas as pessoas que estavam à volta desse homem ficaram perplexas, admiradas, boquiabertas com aquilo que tinha acontecido. Afinal, um paralítico andar, isso não é todo dia que a gente vê, não é mesmo? Então, veja só, eles ficaram admirados com o que Deus tinha feito. Talvez o irmão esteja pensando, alguém aqui já viu um milagre nesse sentido? De um paralítico voltar a andar? Em nome de Jesus? Não, eu não vi. Sou sincero aos irmãos, não vi. Mas a grande questão desse texto não é o fato do paralítico andar, mas sim o poder de Deus que mudou a vida de um homem. O nome de Jesus que mudou a vida de um homem. O milagre não está no paralítico andar, não é isso a ênfase do texto, mas sim no que Deus é capaz de fazer. Nos nossos dias atuais, talvez nós não estejamos a ver paralíticos literalmente a andar. Isso não quer dizer que não esteja a acontecer. Repare bem, isso não quer dizer que não esteja acontecendo. Porque nós não podemos colocar Deus numa caixinha. Mas eu vou dizer para os irmãos o que eu já vi. Eu já vi a vida de pessoas drogadas que ninguém dava mais R$1. Ser restaurada e €1. Vamos aumentar o valor, €1. Ser completamente restaurada porque alguém chegou e disse em nome de Jesus. Receba, conheça quem é o dono desse nome. A vida daquele homem mudou por completo. Eu já vi. Já vi as pessoas que conviviam com esse homem ficarem perplexas com o que Deus tinha feito na sua vida. Já vi casamentos que estavam à beira da destruição, à beira da separação, destruir por completo uma família, e alguém chega e ministra esse casal, em nome de Jesus. E esse casamento ser restaurado. A ponto daquele casal fazer quase ou igual ao que esse paralítico fez, de glorificar. Depois que eles receberam isso, entenderam o que é o nome de Jesus, o nome, o proprietário desse nome, o poder que esse nome tem, glorificar, cantar, levantar, correr, o nosso casamento foi restaurado. Glórias a Deus. A ponto de todas as pessoas que conviviam com esse casal também ficarem perplexas com o que Deus é capaz de fazer. Já vi pessoas que tinham o desejo suicida e até atentaram contra a sua própria vida. E depois que conheceram, receberam, alguém falou do nome de Jesus, essa pessoa nunca mais sentiu essa vontade. Pelo contrário, agora passa a louvar e glorificar o nome do Senhor, em nome de Jesus. A questão não é um milagre, porque Deus continua a atuar nos nossos dias, hoje. Talvez a questão seja qual que é o nosso papel na igreja de hoje. Talvez tudo se resuma a isso. O Senhor continua sendo o mesmo. As pessoas, para serem resgatadas, continuam aí.
Agora, e o nosso papel como discípulo? Aonde está? Não mudou, continua o mesmo. Talvez nós tenhamos invertido alguns valores, talvez nós estejamos acanhados em falar desse nome de Jesus às pessoas que precisam, talvez nós nem acreditamos inteiramente lá no nosso fundo do nosso coração no que esse nome é capaz de fazer. Talvez esse seja um dos nossos problemas. Ou talvez simplesmente estamos acomodados. Afinal de contas, toda a situação que o mundo está vivendo hoje, não é fácil, nem para nós. Talvez nós estejamos acomodados. A questão é que talvez, na história que eu contei para os irmãos, pode ser que nós estejamos muito mais para o Papa do que para o Tomás de Aquino na sua declaração. Isso é preocupante. Como está o nosso coração diante de Deus? Será que nós realmente acreditamos nesse nome? Como eu disse para os irmãos, a questão não é do paralítico andar, mas é de nós sabermos o que esse nome, o que esse Senhor é capaz de fazer na vida das pessoas. Isso nos deve preocupar, isso nos deve nos desafiar, isso nos deve fazer pensar: que igreja que eu estou sendo? Que igreja que eu estou construindo? Não precisamos de ouro e nem de prata. Claro, no sentido de precisar no dia a dia, não é isso. Mas a questão é que para mudar a vida de alguém, não há nada mais poderoso e nada mais precioso do que o nome de Jesus. Porque às vezes nós podemos ficar pensando: se eu tivesse mais dinheiro, eu ajudaria tantas pessoas. Se eu tivesse mais condição, eu faria tanto. Não. Porque o nosso poder em fazer algo não está naquilo que nós temos, em quem, mas sim em quem nós temos. Essa é a grande questão. Amém, meus irmãos? Amém.